Voos encerrados de e para o Brasil, fronteiras fechadas e aulas à distância. São essas e muitas outras notícias que trazemos para você hoje no Portugal Diário Notícias. Fala aí, presidente. Patrocínio Inglês Definitivo. Aprenda inglês no conforto do seu lar, com toda a sua família e em qualquer lugar do mundo. Link na descrição do vídeo. Vamos ouvir. Vivemos o período de longe mais difícil da pandemia, que dura há quase 11 meses. Temos dos mais elevados números da Europa. A variante inglesa do vírus surgiu e propagou-se vertiginosamente, abarcando mais de 50% dos casos em áreas como a Grande Lisboa. A pressão sobre as estruturas da saúde, sobretudo nessa Grande Lisboa, é extrema. O número de mortes cresce a ritmo há meses inimaginável. E com ele cresce a perigosa insensibilidade à vida e à morte, mesmo de familiares, amigos, vizinhos, companheiros de tantos lances da vida. Com essa insensibilidade, crescem ainda a negação do vírus, da sua gravidade, a negação da necessidade do estado de emergência e até do confinamento. Mas nada disso, nenhuma dessas negações resolve a multiplicação dos mortos, as esperas infindáveis por internamentos, o sufoco nos cuidados intensivos, o sofrimento de doentes Covid e não Covid. O que verdadeiramente importa nestes momentos mais difíceis e mesmo mais dramáticos é não perder a linha de rumo, não perder a determinação, não perder a capacidade de resistir, de melhorar e de agir. Se for verdade que desta vez a vaga começou ao Ocidente e Portugal é dos primeiros e não dos últimos a sofrer a pandemia, então é preciso agir depressa e drasticamente. É esse o sentido das medidas hoje mesmo tomadas ao abrigo do decreto que assinei logo após a autorização da Assembleia da República. Temos de ser mais estritos, mais rigorosos, mais firmes no que fizermos e do que não fizermos. Ficar em casa, sair só se imprescindível e com total proteção pessoal e social. Só assim será efetivamente viável testar a tempo e rastrear os possíveis infectados, diminuindo a disseminação do vírus. Temos de continuar a vacinar sempre, melhor e ainda mais depressa. E sem criar especulações que nos enfraqueçam. Ninguém de bom senso quereria fazer passar centenas ou 1 milhar de titulares de cargos políticos ou de funcionários, por muito importantes que fossem, de supetão à frente de milhares de idosos com as doenças mais graves e, por isso, de mais óbvia prioridade. Temos de estar preparados para confinamento e ensino à distância mais duradouros do que se pensava antes desta escalada. Temos de, na medida do necessário, usar o controle de fronteiras na entrada e na saída. E num como que autoconfinamento, a limitação da deslocação de nacionais para fora do território do continente. Temos de esgotar todas as hipóteses na capacidade de resposta em reformados reservistas formados no estrangeiro. Não vale a pena esconder a realidade, fazer de conta, iludir a situação. Porque essa situação é mesmo a pior que vivemos desde março do ano passado. O que fizermos todos, poderes públicos solidários e portugueses, até março, inclusive, determinará o que vão ser a primavera, o verão e, quem sabe, se o outono. E joga-se tudo nas próximas semanas, até março, inclusive, para que a vaga inglesa passe sem surgir outra vaga de outros continentes, o que desde já estamos a prevenir. E a que custo, como sabem. Mas sabemos todos que o custo brutal destas medidas mais duras
é de longe muito inferior ao custo em vida, saúde, economia e sociedade destruídas por uma pandemia que vá até outubro deste ano. Temos mesmo de travar a escalada em curso. E já, seguindo o exemplo dos nossos profissionais de saúde, em caráter, consistência, entrega e espírito de missão. Portugueses, será que ainda vamos a tempo? Claro que vamos a tempo. Mas este é o tempo de fazermos todos, poderes públicos e portugueses, mais e melhor. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa já antecipou algumas das coisas que vão entrar em vigor agora. Ele já falou aí de estado de emergência a março, possivelmente até outubro, que acabou por assustar muitas pessoas, mas é a realidade. E vamos falar hoje de algumas medidas que são tomadas, que foram tomadas, que estão em vigor a partir de hoje, a partir das 0 horas de hoje, dia 29 de janeiro de 2021, hoje, sexta-feira, no dia que sai esse capítulo, esse Portugal Diário Notícias para você. Então, a partir das 0 horas de hoje, estão proibidos voos de e para o Brasil. Saiu o decreto em virtude da nova variante, dessa nova cepa, dessa nova variante desse vírus. Infelizmente, não há mais possibilidade de voo entre Brasil e Portugal, se não me engano, até o dia 14 de fevereiro. Então, já fica ligado. Se você, por acaso, porventura, tiver algum voo nesse meio tempo, já entre em contato com a sua agência ou companhia aérea que você comprou sua passagem. Para além disso, as fronteiras estão fechadas e além disso, as creches ficam encerradas por mais 15 dias e vamos preparar para começar o ensino à distância a partir de 8 de fevereiro de 2020. 2020 se repetindo em 2021. Então, vamos um pouquinho, eu vou trazer notícias hoje para você do SAP, tá? Eu vou deixar esse link na descrição, logo depois do nosso curso de inglês, se você quiser acompanhar essas e outras notícias. Aqui é a página principal do SAP hoje. Hoje, dia 29, falando sobre o dia 28, foram 278 mortes e mais 13.200 casos. Infelizmente, essa pandemia tem matado a cada 5 minutos uma pessoa aqui em Portugal. É realmente muita coisa. Para além disso, aqui são as notícias, você pode acompanhar, de repente clicar aqui e acompanhar tudo. Atrasos nas vacinas, infelizmente aconteceu também esse atraso. E aqui uma foto sobre a fronteira, que realmente estão encerradas agora, salvo algumas exceções. Não vou focar nisso, se caso você quiser de repente ler a matéria, novamente te convido. A inscrição do vídeo vai ser o segundo link na descrição aí, tá bem? Você pode ver as exceções, como é que são, mas se você puder, a gente sempre recomenda, fique em casa. Beleza? Então, circulação entre concelhos fica proibida a partir de hoje, né? Hoje, sexta-feira, até segunda-feira. Finais de semana não podem circular entre concelhos, você não pode sair de sua cidade, traduzindo para o português do Brasil. E basicamente é isso. Vamos falar um pouquinho sobre como ficam as coisas aqui. Aulas à distância a partir de 8 de fevereiro e controle de fronteira, né? Então só pode sair, cidadãos portugueses não podem cruzar, salvo exceções. E aulas com ensino à distância a partir de 8 de fevereiro para quem tem filho em creche. As creches ficam fechadas, salvo pessoas que trabalham com a parte essencial, pessoal de segurança pública, pessoal de saúde. Esses sim continuam sendo assistidos pelas escolas. Há escolas que funcionam somente para o filho desses funcionários, que não tem como estar em outro lugar, porque os pais precisam trabalhar. Beleza? Então tá aqui, teve uma conferência de imprensa, tá? A ministra falou aqui, o Conselho de Ministros foi anunciado o regresso do controle fronteiriço, e vamos ver aqui o que fala aqui embaixo, né? Então, a ministra de Estado da Presidência, Mariana Vieira da Silva, anunciou na conferência de imprensa da sequência do Conselho de Ministros, após a Assembleia da República ter votado a favor a renovação do alargamento dos períodos de estado de emergência a contar a partir das 0 horas do dia 31 de janeiro até 14 de fevereiro, que perante, abre aspas, o aumento dos números de internamento, um aumento no número de óbitos, a decisão do governo é de manter genericamente todas as regras e as restrições à circulação que estão em vigor nesse momento, acrescentando ainda as seguintes. Se você não sabe quais são as regras que estão em vigor ainda, eu vou deixar um vídeo linkado para você, tá aqui em cima aparecendo, que a gente já gravou e falou sobre quais são as regras que estão em vigor nesse momento. Para além delas, tem algumas mais. As aulas foram suspensas, né, até esse momento que estamos a falar agora, como se fosse um período de férias. Então essas aulas vão ser repostas, vão ser compensadas nos períodos de férias. A partir de então é que há uma mudança e sim voltamos ao ensino à distância. Então o que acontece agora? Suspensão das atividades letivas
nos estabelecimentos escolares mantém-se até o dia 5 de fevereiro, então não tem aula, né, como eu já falei, como se fossem umas férias, mais uma semana conforme anunciado. E no próximo dia 8 de fevereiro inicia-se um período de atividades letivas não presenciais. No comunicado de Conselho de Ministros é ainda explicado que, abre aspas, a suspensão das referidas atividades e o regime não presencial não obstam a realização de provas ou exames de currículo internacionais e que, sempre que necessário, podem ser asseguradas presencialmente os apoios terapêuticos prestados nos estabelecimentos de educação especial, nas escolas e, ainda, pelos centros de recursos para a inclusão, bem como o acolhimento nas unidades integradas nos centros de apoio e aprendizagem para os alunos, para quem foram mobilizadas as medidas adicionais. Então, essa é a primeira notícia de hoje, é a primeira coisa que nós temos de diferente do que estava na outra. Uma outra medida, que é uma medida também mais restritiva, com relação à fronteira, o que acontece, abre aspas, aprovou-se a limitação às deslocações para fora do território continental por parte dos cidadãos portugueses efetuadas por qualquer via, designadamente rodoviária, ferroviária, aérea, fluvial ou marítima, naturalmente com um conjunto de exceções de viagens que sejam impreterivelmente por motivos profissionais ou de saúde, por exemplo. Então, se você precisa realmente assistir alguém, se você precisa trabalhar e pronto, você tem uma justificativa para tal, aí sim você pode cruzar a fronteira, fora isso, fique em casa. Beleza? Vamos lá para mais coisa, que tem mais coisa ainda. Decretou-se ainda a reposição de pessoas nas fronteiras terrestres e a possibilidade de suspensão de voos, e aí que entrou o Brasil, e determinações de confinamento obrigatório de passageiros à chegada quando as situações epidemiológicas assim justificar. É justamente o caso do Brasil esse aqui, porque aquela variante que começou lá em Manaus, infelizmente, se espalhou pelo Brasil. E pronto, esse é um dos motivos dessa restrição de voos provenientes do nosso amado e querido Brasil. Beleza? Finalmente, nosso último ponto aqui, neste decreto, aprova-se ainda a possibilidade dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde do SNS poderem, excepcionalmente, proceder à contratação a termo resolutivo até o limite de 1 ano de titulares de graus acadêmicos conferidos por instituições de ensino superior estrangeira na área de medicina e na área de enfermagem, observados os conjuntos de regras. Então, profissionais de outros países poderão ser contratados para auxiliar durante esse processo que estamos passando aqui em Portugal. Beleza? Tem muita coisa para ler, você pode acompanhar toda a matéria, tem mesmo muita coisa, tá? Ontem nós batemos todos os recordes, foram mais de 16 mil, mais de 300 pessoas morreram, realmente foi um dia muito mau, foi um dia muito triste, as creches ficam encerradas, né? Tá aqui, ó, ensino presencial retomado a partir do dia 8, creches encerradas, condomínios encerradas, tá? Isso também afeta a gente, né? Porque nossa filha, por exemplo, não tem aula. E pronto, essas são as matérias. Esse é o novo estado de emergência prorrogado até o dia 14 de fevereiro. O presidente já fala em prorrogar mais uma vez até março, talvez até março, já fala de prorrogar até o verão ou até outubro. Então, na dúvida, fique em casa que tudo fica melhor. Independente de todas as tristezas desse momento tão difícil que nós vivemos, nunca deixe de sonhar, mas deixe sempre o like. Já se inscreve se não é inscrito e vem pra cá acompanhar a gente com vídeo sempre, todo dia, trazendo muito entretenimento, lazer, notícias, informações, burocracias de como é a vida aqui em Portugal. Desde um dia ensinando você a fazer um filé parmegiana ou brincando aqui no quintal da nossa casa com a nossa filha, aos dias mais importantes falando dessa pandemia que infelizmente assola não só Portugal, mas como todo mundo, mano. Fique em casa e fique saudável para que a gente passe tudo junto. Beleza? Então esse foi o capítulo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus, tenham todos um ótimo dia, até amanhã. Tchauzinho. Único canal de Portugal com vídeo todos os dias. Portugal Diário.